Vamos abrir a Bíblia e vamos ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nesse instante maravilhoso, e manusear a Bíblia, a sagrada palavra do Senhor. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Maravilha. Vamos lá novamente, Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo paz. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Maravilha, tome assento. 22 versos. Eu esqueci a caneta aí, Beck, aí do lado, manda para mim, por favor. Hoje nós vamos colocar uma pá de cal definitiva nessa história
que a gente veio estudando no livro de Gálatas e que ainda hoje mexe muito com todos os cristãos, que é o padrão de Deus para a gente se relacionar com Ele e também para resolver o problema de relacionamento e de amor entre o próximo. Os dois resumos da vida, ao Jesus ser perguntado como é que ele resumia a chave do relacionamento da vida do ser humano, perguntado, ele respondeu: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. A pergunta é: como fazer isso? E como isso é possível? Em relação a Deus, por Ele ser eterno, invisível, aparentemente distante. Em relação ao próximo, por cada um de nós temos barreiras e muralhas muito grandes para nos relacionarmos. Às vezes até dentro da família, há diferenças que são feitas como intransponíveis. Imagine só, às vezes em relação ao bairro, em relação à cor, em relação à cultura, em relação ao nível econômico, e isso se exponencia quando se fala entre nacionalidades e nações, o que nós estamos contemplando hoje no mundo, nações que se digladiam e procuram exterminar até a outra por guerra para conquista. Inconciliável a raça humana se não houver uma intervenção divina. E essa é a proposta da Bíblia, do Evangelho de Jesus, que hoje nós estamos estudando em forma de resumo, porque nós já estudamos muito quando estudamos o livro de Gálatas. Se a gente não prestar muita atenção e alguém ler esse capítulo, é provável que a gente diga que esse capítulo é um capítulo mais próprio do livro de Gálatas, porque ele trata com essa problemática toda. E o livro de Efésios, não, ele dá um voo em asas do Espírito, mostrando a beleza da igreja e de Cristo Jesus nas regiões celestiais, mas nesse capítulo ele volta a tratar desse assunto, embora que de modo sintético e de modo diferente. Eu espero que você continue lendo a Bíblia, vocês também continuem, os que ainda não fizeram, mas estão vindo, chegando na igreja, adquirindo o nosso guia de estudo, ainda há, aí você pode procurar, muito barato, que é nosso guia de estudo, auxílio didático, que é a nossa revista dominical. E também eu espero que você não esteja perdendo a grande chance que você tem de agora, enquanto nós estamos estudando o livro de Efésios, você fazer uma cópia manuscrita, testar, criar gosto de uma cópia manuscrita daquilo que você está lendo, daquilo que você está estudando, você documentar dizendo: eu também escrevi. E é preciso escrever só 3 versos, por exemplo, esse capítulo, 22 versos, são 7 dias na semana, 3 vezes 7, 21, 3 versozinhos, você chega ao final, como resultado, o livro todo, o livro de Efésios. Então, nós vamos realmente dar uma sepultada aqui. Paulo é sintético, ele é claro, mostrando em termos definitivos essa problemática. E nós temos nesse capítulo exatamente 3 partes principais. Uma é o que nós éramos antes de conhecer o Evangelho, o que nós somos agora que conhecemos o Evangelho e qual o propósito de Deus, através do Evangelho, em quebrar fronteiras, quebrar barreiras, quebrar muralhas, quebrar paredes que separam o ser humano, para fazer com que o ser humano possa, de fato, desfrutar do seu potencial. Que esse potencial ele só existe quando a gente pode ter paz com Deus e estabelecer
relacionamentos de paz com o nosso próximo. Se nós não conseguirmos fazer isso no maior ciclo possível, como é que viveremos? Como é que um ser humano vive sem que ele tenha nenhuma noção do que é, para que existe, quem ele fez, a quem recorrer, qual o seu destino e qual a sua missão? É uma angústia louca. Paulo, inclusive, diz assim, se a gente não crê em Cristo, não crê em Deus, não crê em nada, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Somos objetos. E é isso que fazem algumas pessoas que a gente vê aí com a vida. Não tem esperança, como nós vamos ver aqui, não tem Deus no coração, elas se desvalorizam a ponto de dizer, para mim, um copo de cachaça tá bom, uma grama de cocaína tá ótimo, matar ou ser morto também, roubar ou não faz diferença, não tenho nem origem e não tenho destino. Então, essa é a nossa lição de hoje, que nós aqui estamos, os que têm o nosso manual, página 47, essa é a primeira página, bem simples, bem organizado. Vamos logo para o nosso esboço, que sintetiza melhor, mais claro para vocês. Vamos juntos para a gente se movimentar? Vamos dizer, o assunto da nossa lição hoje é qual? Isso. Não se esqueçam que nós somos meio malucos, e como nós achamos que a gente estuda a Bíblia e não estuda a revista, a gente coloca no título da nossa lição a referência, o capítulo, e faz parte do assunto. Então, o assunto da nossa lição hoje é Efésios capítulo 2, Judeus e Gentios unidos em Cristo, ou Efésios 2, Judeus e Gentios unidos em Cristo. Como sempre dizemos, se você esquecer a frase, não se esqueça da parte da Bíblia que você estudou. E isso é muito legal e importante. Dos 22 versículos, selecionamos um e propusemos ele como sendo o versículo-chave, o versículo áureo. Vamos ler juntos? Texto áureo. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 2:12. Ao sair daqui, você terá muitas lições práticas, você terá decidido muitas coisas. Quando termina a escola, o nosso estudo de escola dominical, e depois, durante a semana, eu recebo muitas mensagens de irmãos dizendo como Deus falou para cada um deles. É interessante que, de acordo com as pessoas, Deus aplica, o Espírito Santo aplica esses ensinamentos de modo maravilhoso, como hoje. De acordo com a sua necessidade, o Espírito Santo vai falar com você. Mas entre estas questões práticas, uma delas nós sugerimos. Vamos ler. Verdade prática. A igreja é um corpo indivisível e tem como fundamento único o próprio Cristo. É muito interessante esses resumos, né? Porque eles, de fato, eles pretendem resumir mesmo o que nós vamos estudar. E olhem só o que está dito aqui. A igreja é um corpo, indivisível. Portanto, não deve ser diferente, levando em conta nenhuma característica humana. É uma só, indivisível. E tem como fundamento único o próprio Cristo. Além de sermos um corpo indivisível, nós estamos sobre o fundamento, a pedra angular, que é Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso a porta dos infernos não prevalecem contra a igreja. E aqueles que estiverem debaixo deste guarda-chuva, desta proteção, têm também direito à mesma promessa. Observe isso que é interessante. E agora o nosso estudo propriamente dito, mortos no pecado, verso de 1 a 3, salvos pela graça, de 4 a 10,
e unidos por Jesus, de 11 a 22. Muito sintético, prático, perfeito. Quem já leu esse capítulo já colocou na cabeça muito facilmente como é que ele se estrutura. Nós estávamos mortos no pecado, fomos salvos pela graça, estamos unidos por Jesus. Eu, você, nós, outros irmãos, outras nacionalidades, todos fomos unidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos então, nosso tópico número 1, mortos em pecado. Vamos ler o verso de número 1, o pecado mata espiritualmente, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olhe bem essa questão. Todos nós aqui estamos vivos, agindo, interagindo com o outro. Lá fora, a mesma coisa, na rua, no ver-o-peso, nas feiras. Como é que a Bíblia vem e diz que nós estamos mortos em nossos delitos e estamos mortos em nossos pecados? Exatamente porque nós somos seres físicos e somos seres espirituais. E a semelhança de um físico que morre é o espírito quando ele não se relaciona com Deus. Porque o nosso espírito foi dado por Deus. E o nosso lado espiritual é que mexe com as coisas mais importantes e eternas da vida. As coisas eternas e permanentes, elas são espirituais. As coisas passageiras, as coisas que se desvalorizam, envelhecem, elas são materiais. Nós gostamos mais das coisas materiais que nós pegamos, nós gostamos de garantia, nós gostamos de prova, naquilo que a gente tem na mão. Só que aquilo que a gente pega, aquilo que a gente vê, não tem a eternidade, passa. E a gente depositar a fé em coisas que passam, que envelhecem, não é muito bom. Então a pessoa diz assim, olha, não existe o amor. Bom, tá legal, você pode pensar, não existe Deus. Problema, você pode ficar com opção. A pergunta que a gente sempre faz assim, vem cá, existe dor? E por que você diz, ai? Existe. As coisas imateriais são as coisas eternas. E a gente tem que olhar para isso. E nós podemos estar vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e está acabado. Então antes diz, Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos antes. E é bom a gente lembrar, porque depois da gente servir a Jesus, um certo tempo, a gente acha que nasceu assim. E esquece quem éramos. E deixamos de ter cuidado conosco mesmo e procuramos, às vezes, nos jactanciar, sermos arrogantes, impacientes com os outros, impiedosos com as fraquezas dos outros. Porque a gente se esquece. Por isso, Paulo começa falando, olha, eu disse para vocês que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas deixa eu lembrar para vocês de onde é que nós viemos. O que nós éramos antes, nós temos que sempre nos lembrar para não nos exaltar e para não pensarmos que somos alguma coisa mais do que propriamente devemos. Vê se vocês conseguem entender uma coisa comigo, vou dizer de passagem, não gosto muito. Mas o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos era um grande estudioso da Bíblia, vocês já ouviram, que ele leu a Bíblia 119 vezes, 5 vezes ajoelhado, e era um grande estudioso e expositor da Bíblia. E eu não consigo esquecer, quando ele ensinava o livro de Gênesis, lá em Gênesis está escrito assim, quando o Senhor disse a Adão,
Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. E ele entendia muito de hebraico, não é o meu caso, e ele procurava nos ensinar, dizendo que a tradução do hebraico, se pudesse colocar em língua portuguesa, teria que ser muito complicado, porque o texto seria assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morto morrerás. Porque no dia em que dela comeres, morto morrerás. Nós nascemos uma vez, mas morremos duas. Se não tivermos a graça de Cristo Jesus. Você tem a opção de, o dia que for o final da sua vida, o sepultamento, você morrer duas vezes. Morto fisicamente e morto espiritualmente para a eternidade. Ou você tem a opção de dizer: eu nasci uma vez, mas eu vou viver duas. Quando eu for sepultado, eu não vou morrer espiritualmente, eu vou continuar a vida eterna que recebi em Cristo Jesus, o Senhor, que me resgatou e me deu a vida eterna. Vamos ler então Satanás e a vida pecaminosa, para a gente não esquecer. Leiam. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o verso 3 diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa natureza carnal, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não nos esqueçamos, todos nós, em grau maior ou em grau menor, assim éramos, assim andamos. E quanto mais a gente reconhece isso, mais a gente vê a grandeza do amor e da misericórdia de Deus que nos alcançou. Como sempre, quando a gente vê um ser humano na pior das degradações, o que nós devemos dizer não é: vejam que ser humano desprezível. Este seria eu se Jesus não houvesse me salvado. Este era o meu potencial de ser, se Jesus não houvesse me alcançado. Então assim éramos. E às vezes até há pessoas que não reconhecem isso. Há pessoas que dizem: não, mas eu sou bom, eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que aquilo, sou melhor do que esse. Claro, ontem eu estava até assistindo, junto com a Rebeca, eu achei muito interessante uma ilustração que foi dada de um filho. Um filho era meio desorganizado em casa, e a mãe queria orientá-lo a ser organizado. Já estava crescendo, a não ter o quarto dele todo desarrumado, jogado para lá, para cá. Já estava namorando, provavelmente casaria, e a mãe tinha vergonha desse filho casar e ser tão desastrado. E a mãe resolveu pegar no pé dele. E aí, uma vez por semana, ela surpreendia ele e disse: meu filho, vamos lá. Aí ia no quarto dele e chegava lá, estava tudo desorganizado. Um dia o filho disse: eu não estou gostando do que a mamãe está dizendo. E a mãe foi: meu filho, vamos lá ver o seu quarto. Ela disse: mãe, vem aqui antes ver o quarto do meu irmão. Abriu a porta do quarto do seu irmão e disse: olha aqui, mãe, a senhora já viu que o quarto dele é sempre pior do que o meu? Aí a mãe disse: está certo, meu filho, é verdade. Me dá a mão aqui, vem olhar o meu quarto. Ela abriu o quarto dela e do marido e disse: você está vendo que o padrão desta casa é mais do que o seu?
e mais do que o do seu irmão, e é isso que a gente está buscando, nos serve para a gente entender mais ou menos o que nós fazemos com essa questão da vida, do pecado, de Satanás. A gente procura dizer assim, sou melhor do que o outro e isso me basta. Não. Não é essa desculpa que você fará para Deus. Se o salário do pecado é a morte, muito pecado ou pouco pecado é pecado. Deus não tem como resolver essa situação. Não é por ser mais ou menos do que o outro. Quando muito você deveria dizer assim, de ontem para hoje eu me tornei melhor diante de Deus. Mas não comparável com A, com B, com C, porque isso não deve se ajudar você muita coisa. O pecado nos faz filho da ira, por favor. Nós já lemos até, entre os quais também nós andamos, fazendo a vontade da carne, olhe só, e filhos da ira, não tem como. A lei da semeadura e a lei da colheita. O que o homem planta, isso ele ceifará. Não há como a gente pedir de Deus. Eu não quero misericórdia de Deus, eu não acredito que Ele me amou e que me substituiu, eu vou produzir a minha salvação por mim mesmo. E aí, todos os seus atos são atos manchados pelos próprios pecados seus. Como é que você conseguirá fazer isso? Você não conseguirá, de jeito nenhum. É melhor você pedir graça, reconhecer o amor de Deus. E essa é a grande diferença entre o Evangelho de Cristo e qualquer outra proposta religiosa. Outra proposta religiosa é as obras salvam. Outra proposta religiosa é os santos ajudam você a ser salvo. Outra proposta religiosa é você vai ficar se reencarnando a vida toda para pagar os seus erros, até que um dia, quem sabe, você vai ficar bom. Outra proposta é você morre, vai para o purgatório e depende de quem fica fazendo missas ou penitências por você para tentar comover Deus de fazer de você aquele que é. O Evangelho é diferente. A proposta do Evangelho é única. Todos nós somos pecadores igualmente, uns mais e outros menos, mas isso não faz diferença. E todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, que é o que nós vamos ver agora. Salvos pela graça, o grande amor de Deus. Quem lê para mim? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Leia o 5 também, por favor. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olhe só. Mas Deus, é verdade que éramos? É. É verdade que quando a gente está no pecado, Jesus disse, os judeus chegaram para Jesus, e Jesus disseram assim, vocês, todos os que cometem pecado, são escravos do pecado. Atenção, os judeus e líderes religiosos dele disseram, alto lá, Jesus, nós não somos escravos, de jeito nenhum. E nós não somos esses pecadores, não. Nós temos por pai Abraão. E Jesus os repreendeu, dizendo, não venham argumentar diante de mim que vocês têm por pai Abraão, porque quem comete pecado é escravo do pecado. E se o Filho vos libertar, aí verdadeiramente sereis livres. Então não adianta você dizer, sou pecador pequenininho, peco menos ou peco mais. Você e eu não temos condições de resolver nossa situação em relação nem a nós mesmos, imagine em relação a Deus. Aí vem o verso de número 4. Pegue aí a sua Bíblia e leia, marque esse verso. Se eu fosse você, eu fazia assim ao ler esse verso, ó. Como quem está comendo açaí, quem gosta com açúcar, quem não gosta não vai, mais assim, ó. Para sentir o gosto. Eu sou pecador, é verdade. É verdade.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha só, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor. Então, olha lá, rico e grande amor, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando eu e você mortos nos nossos delitos, ele foi, por causa da sua riqueza de misericórdia, por causa do seu grande amor, e foi e nos apanhou lá na escuridão, mortos nos delitos, e nos deu vida juntamente com ele pela sua graça. Louvado seja Deus. Passou por todas as experiências que nós passamos. Você ainda não morreu, ele morreu por você. Ele experimentou o que existe depois. A Bíblia diz que ele foi até o Hades, o inferno, para resgatar os que estavam cativos. Ele disse: está consumado. Quem crê em mim tem a vida eterna, não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Você só tem a chance de querer ou não. Verso de número 8, salvos por fé. Esse é um texto, um dos textos mais citados pelos crentes, pelos descrentes e principalmente por quem evangeliza pessoalmente, quando vai conversar. É impossível não passar por esse texto. Mas antes que você leia ele, deixa eu chamar a atenção, porque para não esquecer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Esse verso aqui é um dos versos mais parecidos com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal, grande, rico, extenso. Amou o mundo de tal maneira, grande amor, segundo a riqueza da sua misericórdia. É isso que ele fez. Vamos ler então o verso de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Leia o próximo. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Resolvido, sintetizado, verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não depende de vós, é dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Há pessoas que não gostam dessa ideia. Algumas pessoas que querem dizer assim: eu gostaria de operar minha salvação pelas minhas próprias obras. Eu gostaria de pagar por ela, comprar. Eu gostaria de fazer alguma coisa. Esse é um padrão que não funciona para Deus, nós já dissemos aqui. Em relação a Deus e as coisas eternas, só existe um padrão. O padrão chama-se fé. Não há outro, não procure outro, não procure ajudar, não procure mudar. Se eu fosse dizer de modo mais comum, só a única moeda, mas eu não posso nem dizer que é moeda para você não pensar que a gente compra, porque não é sua. É a fé. Outro padrão não funciona em relação a Deus. E nós já estudamos aqui por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção das coisas que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus, está dito na Bíblia. Por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, atenção, creiam que Ele existe. E para crer, só se for pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção da que não se vê. Só esse padrão. Por que com Deus só o padrão da fé e não o padrão das obras? Não por obras para que ninguém se glorie. Porque Deus é justo. O padrão dele é o padrão da justiça. Sabe o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16? Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação dos que podem praticar boas obras. É isso?
dos que têm dinheiro para comprar a salvação, é isso? Não. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos, os que podem e os que não podem, os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro, os que têm cor branca ou que têm cor escura, os que têm passaporte brasileiro ou passaporte árabe. Porque Deus é justo. E Ele foi quem nos fez, e para Ele todo ser humano se apresenta como igual, sem nenhum mérito. Não faz acepção de pessoas. E diz o texto: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Atenção! Primeiro do judeu, mas também do gentil, do grego, do não judeu, do árabe, do chinês e de todo mundo. Como está escrito no verso 17: o justo viverá da fé. O padrão de Deus é a fé, porque a fé é para todos, acessível a todos, direito de todos, não é comprável. O iletrado, o indígena, o homem do interior, o homem da cidade deveria ter até mais fé. Nesse ponto, o do interior ganha até do homem da cidade, às vezes, porque o homem da cidade tem tanta coisa durante o dia, tanto dinheiro e tanto tudo, que não precisa da fé. E os outros, os indígenas, dão um show de fé, creem em Deus. O padrão é salvo pela graça, por meio da fé. E não por obras, para que ninguém se glorie. E aí nós temos um pequeno problema, que é o problema de, então, se obras não funcionam para a salvação, logo eu não preciso me preocupar de ser útil, de fazer nada, porque não serve para a salvação, então eu vou cruzar meus braços e não vou fazer nada. Eu só quero ser salvo, eu só quero, quando chegar no céu, que a porta do céu, a última pessoa, quando a porta for fechar, a porta me empurre e eu seja o último. Então eu não vou fazer absolutamente nada. Isso era um problema na igreja antiga, como é hoje na igreja também. Porque os que serviam a Deus pela lei, eles procuravam fazer boas obras para ser salvos. E eles diziam: vocês cristãos dizem que são salvos e não precisam das boas obras, e depois vocês são infrutíferos. Vocês não dão um bom testemunho, vocês não são capazes de deixar com que o mundo veja o que é que essa fé produziu. Porque Deus vê a nossa fé, mas o mundo vê o nosso testemunho. O mundo vê as nossas obras. Leia então o verso de número 10, que vocês percebem como Deus fala para Paulo nos ensinar essa questão das obras. Verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, obras não são causas para a salvação, não contribuem para a salvação, mas obras, bom testemunho, são resultados da salvação, são frutos da salvação. E o Senhor diz assim: olha, não me venha com crédito de obras para ser salvo, porque você não é capaz de fazer nada para perdoar um dos seus pecados. Mas, não é de obras para que ninguém se glorie, mas somos feitura deles. Quem aqui crê que é criação de Deus, levante o braço para mim, senão. Quem lembra? A pessoa diz que não, diz que nós somos resultado de uma catástrofe, do Big Bang. E outro vem e diz que nós somos a evolução de uma amebazinha, unicelular, que foi se desenvolvendo. Você aí, tome cuidado, hein? Porque você foi isso e foi, e você chegou a isso que você está. E aí você está dessa forma. A Bíblia diz que o Senhor nos fez como coroa da sua criação. Depois de tudo que Ele fez com muito cuidado, Ele disse assim: agora façamos o ser humano, o homem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos Deus dentro de nós, nós somos importantes, nós somos especiais. Então, não por obras, para que ninguém se glorie. Por fim, vamos então unidos em Cristo Jesus. Vamos lá, leia o verso número 12, a condição dos gentios. Naquele tempo, estáveis em Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se você pegar esses primeiros versículos todos aí, e você quiser, faça uma lista dos adjetivos que são aplicados a quem não era judeu, como os judeus consideravam e olhavam para aqueles que não eram do sangue dele. Até hoje tem alguma coisinha ainda. Né? Se você quiser ser muito parecido, não pode. Né? A gente ama o povo judeu, a gente ama Israel e tem que amar. A Bíblia diz, ore pela paz de Jerusalém. Mas tem algumas coisinhas que nós não vamos resolver e não vamos consertar. E que, quando um povo semeia, ele também colhe um pouquinho. Um deles é a discriminação que o judeu praticava contra todo o resto. Eles pensavam que eles dono de tudo, que Deus só era para eles, do tamanho deles, só do jeito que ele quisesse, que Deus era manipulado por eles, que os restos não precisavam. E olhe o tanto de adjetivo que Paulo, que era judeu, disse que os crentes judeus davam aos que não eram judeus. Olha só, lembrai-vos, verso 11, de que outrora vós gentios, primeiro, chamados da incircuncisão, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e eles diziam que separados deles não teria como chegar a Cristo, estranho às alianças da promessa de Deus, não tendo esperança, acabaram meus dedos dessa mão, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Esses são os nossos adjetivos, merecidos por nós. Se fosse pela cabeça dos judeus, de onde Jesus nasceu, e por afinidade, seriam os primeiros a proclamarem o Evangelho de Cristo para todo mundo, e essa era a missão que eles tinham, nós estaríamos totalmente fora. E para começarmos a ter esperança, para começarmos a participar das promessas das alianças de Deus, a gente tinha que primeiro, quando nascer, ao 8º dia, circuncidar. Guardar o sábado, desde as 18 horas de sexta até as 18 horas do sábado. Comer algumas comidas só, algumas das quais nem existem aqui na nossa região amazônica, e não poder comer as comidas que existiam aqui para a gente, como se Deus errasse em alguma coisa. Então, nós tínhamos uma condição terrível. A palavra gentil, escutem bem, a palavra gentil, e também na Bíblia, é usado o sinônimo grego, quando fala gentil e grego, porque naquele tempo, imperava, mandava no mundo o império grego. E os judeus se sentiam tão importante que ele dizia todos os gregos, todos os gentios. A palavra gentil quer dizer pagão. Pagão quer dizer desmerecedores, segunda categoria, impuros e imundos. Dentro da própria Bíblia se dizia que quando alguém pecasse, Jesus foi ensinando e usou a linguagem deles e disse assim, quando pecar, vai lá e fala com ele. Se ele se arrepender, está resolvido. Se não, leva uma testemunha, conversa com ele. Se ele se arrepender, está resolvido. Se não, traz a igreja. E se trazendo a igreja, ainda assim não se arrepender, considera como publicano, pecador, gentil ou grego, estranho, separado, estigmatizado. Imaginem só, estigmatizado. Então não era tão simples. Era realmente uma condição
muito ruim, que ainda que a gente quisesse ser crente, dizia, eu não vou ser crente, eu não vou querer o evangelho só porque quem diz que manda nesse evangelho é quem me desrespeita, quem me discrimina, quem me manda embora, quem não tem nenhum sentido. Por que eu quero ser como eles? Não quero. É um erro, inclusive, que nós como igreja às vezes cometemos. Às vezes cometemos. Alguns crentes mais ainda. Quando eu digo igreja toda, eu generalizo, mas às vezes os crentes. Tem crente que a porta do céu é larga demais. E quando ele vai falar o evangelho, ele estreita a porta do céu para a pessoa não entrar, porque ele diz, só vai entrar lá quem... Aí bota as regras que Deus não colocou. Eu sempre digo, basta a nossa igreja e ao crente ser da dimensão de Jesus e a dimensão do céu. Eu quero ser como ele, nada mais do que isso. Nenhuma imposição a mais. Eu não posso ser mais santo do que Jesus e a igreja não pode ser melhor do que o céu. Se eu não posso ser mais santo do que ele e a igreja não pode ser melhor do que o céu, você não pode? Então, viva na graça de Jesus, aproveite a graça de Jesus, não para pecar, mas para se sentir abençoado e feliz. A salvação dos gentios, estamos terminando, leia o 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agora, resolvida a parada. Como nós dissemos, pá de cal nisso. Jesus veio e estabeleceu a salvação igual para todos, provando que a condição de pecador de todos era a mesma. E aos judeus, cuja cabeça era muito mais resistente, ele mandou Moisés entregar a lei para dizer, vocês dizem que vocês são a melhor raça do mundo, mas olha, não peca, não seja idólatra, tem um só Deus, não pratique adultério com a mulher dos outros, não roubem o que é dos outros que eles precisavam. Já foi dito que a lei serve para quem? Para quem acha que é dono do mundo. A lei aponta o pecado para ver se a pessoa desperta. Fique em pé comigo e vamos ler Judeus e Gentios unidos da igreja, 17 e 18. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Vejam então que ao vir o evangelho anunciado para todos, é para o seu filho o evangelho. Atenção, papais. Nossos filhos, às vezes, têm dificuldade de vir para a igreja, porque eles veem que nós exigimos dele o que nós não fizemos, ou que nós não fazemos. Atenção, filhos que começam a ser salvos pela graça de Deus e tem um papai, tem uma mamãe que ainda não é salvo. Às vezes, dependendo, ébrio, alguma coisa, tenham paciência um pouco. É verdade que não entrará no reino dos céus os ébrios, mas é verdade que a salvação é para quem é ébrio. Não entra lá quem permanece e não quer a graça de Deus, mas pela graça nós somos salvos. O pior dos pecadores, esse foi um problema de Jesus. Jesus visitou Mateus, que era publicano desprezado. Jesus conversou com a prostituta, uma mulher de 6 maridos, e todo mundo chegava e dizia, você não pode fazer isso. E ele dizia, eu vim buscar e salvar quem está perdido. A nossa história não é uma história de quem nasceu como a gente é. A história dos que estão no céu é pecadores perdoados por Jesus. Não há um santo no céu que não tenha pecado, porque o céu não precisaria existir se nós fôssemos pessoas que não tivéssemos necessidade de salvação. Não há. Dizer que tem Santa Maria, Santa Nazaré, isso tudo é história que precisa ser feita através de uma decisão de um cidadão
que é tido como quase Deus e dizer, vamos fazer dele um santo e dizer que ele não teve erro, não teve pecado, mas não há debaixo da terra e nem em cima no céu. Por isso que só Jesus é aquele que pode fazer de nós. Termina esse texto dizendo, vocês estão edificados. Fique à vontade para dar glória a Deus. Quando quiser bater palma, pode bater, que não me atrapalha não. Eu levo assim, mas não é para cortar vocês não, tá bom? Olhe só como é que termina então o texto, para nós, maravilhosamente esse texto. O verso de número 18. Porque por eles temos acesso ao Pai. Assim já não sois mais, olha só, já não sois mais estrangeiros, já não sois mais peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, a família de Deus, atenção, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados. Que coisa maravilhosa! Ninguém pode colocar outro fundamento. Ontem nós tivemos um centenário, um momento inusitado. Milhares de pessoas no Congresso Brasileiro de leitura, estudo e cópia da Bíblia. Lá nós ficamos 40 minutos e escrevemos o Novo Testamento todo em 40 minutos. Quando deu com 10 minutos, já tinha irmão que estava terminando. Uma graça, uma coisa maravilhosa ali. Edificados. Edificados sobre o quê? Sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. E ele diz que quem ouve a sua palavra e pratica é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Não há outro fundamento. É muito interessante porque hoje a gente não consegue entender tudo. Mas os mais velhos aqui entendem melhor que eu. Deve ter aqui arquitetos, engenheiros. Tem aqui alguém, engenheiro, arquiteto? Levante o braço em sinal para eu ver. Tem alguns braços levantados. Hoje é difícil. Nós temos irmãos aqui, membros da igreja, que são proprietários de empresas de concreto, esses caminhões. Hoje a modernidade é assim. A gente quer fazer um alicerce, quer fazer um fundamento, a gente pega, faz lá, cava e paga, e vem aquele caminhão de concreto e enche aquele alicerce todo, lá tem os ferros. Antigamente não tinha nada disso. Eu cheguei a trabalhar. Antigamente, eram pedras tiradas de rocha. Grandes, que tinham que ser carregadas para poder colocar no alicerce. Imagine só, para ter um prédio desse daqui, teria que ter o tanto de pedras colocadas embaixo para sustentar esse alicerce, pedras grandes. Eu acho que muitos de vocês aqui trabalharam nisso. Depois veio o tempo da pedra britada, que é a pedra quebrada. Eu trabalhei algum tempo com a minha família, quando nós tínhamos necessidade, e eu, novinho, 7, 12 anos, eu não sou a favor de que escravize criança não, mas eu vou lhe falar uma coisa, me dá ódio de ver essas instituições todas que dizem que um cidadão, um homem, não pode trabalhar aos 13, 14, 15 anos, não pode deixar de ir à escola, mas trabalhar pode. Estar aqui eu trabalhei. E não me prejudicou no estudo, não. Pelo contrário, me construiu um homem responsável para a minha família. E a gente pegava aquelas pedras grandonas e com uma baita numa marreta a gente quebrava elas pequenininhas, enchia uma lata e eu vendia aquela lata e levava para a gente comprar o nosso lanche em casa. Eram pedras. O que o apóstolo está dizendo aqui é, olhe o teu alicerce. O alicerce tem um tipo de pedra. A pedra é Jesus, a pedra angular. Depois que o alicerce com a pedra chamada Jesus, ele é a pedra angular, quer dizer, a pedra que define. Os arquitetos que estão aqui, que não me enganem, quando vai marcar um prédio desse aqui, a primeira coisa que fazem, sabe qual é? O nome eu esqueci agora, mas o nome é esquadrejar o prédio. O cara vai lá naquela esquina e começa dali a abrir um ângulozinho reto e marca, porque senão o prédio fica todo torto, fica todo errado.
A primeira marcação define toda a ordem do prédio, a segurança do prédio, chamado pedra angular. A pedra angular quer dizer a pedra da esquina, as 4 pontos, aquelas 4 colunas ali, o resto o cara vai dizendo, estende uma linha e vai fazendo a coluna aí, porque no alinhamento, mas os 4, Jesus é quem é o fundamento. Onde procurar em você, deve procurar e deve achar Jesus, a pedra angular. E aí você vê tudo o que está acontecendo. Eu quero orar com você, mas eu não sei se vocês lembram, agora nós estamos em tempo de pandemia. Um dia nesse púlpito, eu chorei, porque nós estávamos aqui por alguma razão num culto nosso, e 2 jovens pediram para dar testemunho, um jovem pediu para dar testemunho. Esse jovem é pastor nosso hoje, eu acho que aqui na Terra Firme. E eu me assustei com o testemunho dele. Ele subiu para dar testemunho, e quando ele começou a dar testemunho do que ele era, ele disse, me dê licença, irmãos. E ele abriu a camisa e mostrou 20 e poucas cicatrizes de faca. Ele disse, vejam a misericórdia de Deus, meus irmãos. Eu não era para não estar vivo. E eu fazia isso com outros. Agora vejam que misericórdia, o Senhor me salvou. E olha aqui quem eu trouxe com vocês. Aquele que me esfaqueou aceitou Jesus também. E eu trouxe aqui com vocês. Isso não existe. Dos 2, judeus, gentios, isso tudo que nós fazemos, disse, ele é meu irmão, e ele abraçou ele aqui, e eu estava dizendo, meu Deus, eu preciso ser mais crente. Primeiro, saber que eu era muito ruim. Segundo, que apesar de crente, eu tenho que ser melhor, porque talvez se eu pegasse o cara a primeira vez, eu dava eu dizia, vou descontar, vou te dar só uma arriscada, aceita Jesus, só uma arriscada, e você só, que eu quero dar uma descontada em você. Olha o que o evangelho do Senhor Jesus faz. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, aleluia. Conta-se uma história de que um cidadão, eu não vou dizer a origem, foi num culto e numa igreja. Ele nunca tinha entrado na igreja, não queria saber nada de Deus. Aí ele ouviu acerca de Jesus, e ele ouviu acerca da crucificação de Jesus, que Jesus tinha sido crucificado, e que os judeus tinham pedido a morte dele. Terminou o culto. Lá fora ele encontrou um judeu. Disse, olha, eu sou judeu, mas eu sou salvo em Cristo Jesus. Ele começou a esmurrar o judeu. Aí as pessoas disseram, mas que isso, você saiu de um culto agora? Disse, é porque esse marginal matou Jesus. Disse, mas já faz 2 mil. Eu disse, mas eu só soube agora. Então eu só estou sabendo agora. Então me perdoe que eu vou dar uma descontada nele. Assim são as pessoas. O evangelho nos une todos. Esqueçam agora só judeu e grego e pense. Eu fico sempre pensando, as pessoas ficam dizendo, eu fico pensando, como é que eu vou pregar o evangelho para os chineses? Como é que eu vou pregar o evangelho para os árabes? Como é que eu vou pregar o evangelho para os terroristas? Como é? Eu não faço nada que impeça com que qualquer pessoa, por pior que seja, possa se encontrar com Jesus, porque Jesus perdoa, Jesus salva. Não há bandeira que me leve a dizer assim. Eu acho que não. Eu até às vezes estudando a Bíblia, a gente diz assim, ah não, mas os russos, ah não, mas os chineses. Bom, tudo bem, cada um de nós pode ter uma opinião, se quiser política, mas como cristãos evangélicos, o evangelho vem para todos os que creem em Cristo Jesus, e esse é o papel da igreja, e é isso que testifica para o mundo de que Jesus é diferente de Maomé, Jesus é diferente de Buda, Jesus é diferente dessas coisas todas. Glória a Ele, diga comigo, glória a Ele. Diga para Ele, louvado seja Ele. Deus nos guarda, nos abençoe e nos dirige no nome de Jesus. Aceite a Jesus, reconcilie-se com Ele, desfrute da graça do Senhor na sua vida. Amém.